gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos no capítulo 25 do livro do Êxodo e eu espero que você esteja amando a leitura e a forma que nós estamos fazendo. Lembrando, daqui a alguns dias nós vamos encerrar a leitura deste livro e vamos dar início ao livro de Levítico. Você nunca mais vai ver o livro de Levítico da mesma forma que você viu até hoje. Eu sei que você vai amar, você vai aprender da forma que nós vamos fazer diferenciado, não se esqueça, cada livro, dinâmica diferente. Bom, enquanto não acontece da gente iniciar o livro de Levíticos, a gente continua aqui no livro do Êxodo. Bora lá? Veja que o texto ele começa. Então, esse então aqui é a continuação de um capítulo anterior. Qual é? O 24. Aonde estava Moisés? Ou aonde está Moisés? Você tem que se lembrar. Porque se você fosse pregar aqui, precisamente aqui nesse capítulo 25, não dá para você começar ele apenas falando dele sem antes citar algo que vem antes. Moisés está lá no monte, lembra? É só você voltar ao capítulo 24. Aí você dá início aqui ao 25. Então é uma continuação. Diz o texto: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo. Aí agora Deus vai falar. O que Deus vai falar? Verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Veja que Deus está fazendo uma exigência. Eu quero. Me tragam uma oferta alçada. Deus está pedindo. Eu quero. Me tragam. Só que ele vai usar essa palavra aqui, ó, alçada. E eu vou indicar você a fazer uma pesquisa. Você precisa buscar informação. Sempre que você estiver ouvindo a exposição da palavra, no culto aí na sua igreja, deixe a Bíblia aberta. Assim você vai acompanhar o que o pregador está falando, para que você não venha apenas ser um ouvinte, sem entender nada, ou que você não venha ser apenas um ouvinte que recebe tudo, seja bom, seja ruim, para que você tenha noção do que estão falando, observe o que estão falando e tenha firmeza se o que está sendo dito está ou não na palavra que foi lido, como esta palavra, tá bom? Então é bom que você esteja ciente. Não seja apenas um ouvinte. Busque a informação, certo? O mesmo Deus que está exigindo, olha o que vai dizer no texto, a continuação dele. Porque se você ler somente até aqui, me traga uma oferta alçada, não fica estranho? Vai parecer que Deus está precisando de dinheiro. Mas olha o que é que ele vai dizer. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. Logo, aqui eu já colocaria um segundo tópico, qualidade na oferta. Veja que o mesmo Deus que faz exigência é o mesmo que diz, mas eu não quero que seja a oferta recebida de qualquer um. Eu quero sim que me tragam a oferta, porém, que a pessoa que me trouxer dê com o coração voluntário. Em outras palavras, tenha vontade de dar. Eu peço, mas você não é obrigado a dar. Entendeu? Olha como Deus é maravilhoso. Repito, Ele pede, Ele exige, mas Ele não te força. Você tem que querer dar. O coração tem que ser voluntário. E olha o detalhe, Ele quer oferta alçada. E Ele vai especificar. Quer ver? Olha o verso 3. E esta é a oferta alçada. Perceba que já é a terceira vez que o texto está falando a palavra oferta alçada. Pesquise. Vai ser muito bom que você vai alcançar mais sabedoria e entender mais até mesmo a respeito de oferta, certo? 3. E essa é a oferta alçada que tomareis deles. E o que é que o Senhor exige? Vamos lá? Olha como ele começa. Ouro, prata e bronze. É o começo. É fácil buscar ouro? Não. É fácil achar o ouro? Não. E a prata também não. E o cobre? Muito menos. Então veja, a exigência e a qualidade da oferta que Deus quer que seja o melhor. Aí ele ainda continua, ó, versos 4. E pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio,
e de um côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos fará nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor, também lhe farás uma moldura ao redor. Da largura de uma mão, lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se lavar a mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de cobrir. De ouro puro os fará. E sobre a mesa porás o pão da propiciação, perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se farás este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos à moda de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal, mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os fará, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Bom, esse aqui é o capítulo 25, e se para você ficou ruim a parte das metragens a respeito de côvado, maçãs, amêndoas, etc., novamente eu vou te indicar. Veja essa mesma leitura, esse mesmo capítulo em uma outra tradução, quantas você quiser, 2, 3, 10, enfim, para que você tenha uma melhor compreensão de tudo a qual nós estamos falando aqui. Eu espero que você tenha entendido. Este é o capítulo 25. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.